Bom dia, graça e paz, amém. Vamos dar início à nossa escola dominical. Hoje a gente dá início a um tema bastante conhecido, mas ao mesmo tempo um tema bastante importante, que nos ajuda a trabalhar até mesmo na nossa fé, né? Como a gente vai perceber, como a gente vai observar nesses encontros. Vamos ter um tempo de oração em primeiro lugar. Fecha seus olhos. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos aqui de, ó Deus amado, estudarmos a Tua palavra, estudarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos capacite, que seja um tempo onde o Teu Santo Espírito esteja guiando, ó Deus amado, todas as ações que forem aqui sendo feitas, Pai. Que tudo que a gente venha a falar, tudo que a gente venha a compartilhar, tenha sentido, traga realmente convicção ao nosso coração, por intermédio do Teu Espírito Santo. Nos ajude nesta manhã, abençoa a vida de todos aqui, de todos os nossos irmãos, de todos aqueles que aqui estão, de todos aqueles que estão, Senhor, a caminho. O Senhor continue manifestando a Sua graça, o Seu cuidado sobre a vida de cada um de nós. E continue, Senhor, edificando e fortalecendo a Tua igreja, por intermédio da Tua palavra. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, o tema bastante conhecido, como a gente falou, mas bastante também disseminado aí em vários lugares. E às vezes a gente ouve muita coisa por aí, desse assunto, que de repente carece de fundamento na própria palavra. Então a gente vai ter aí uma série de 4 ou de repente até 5 encontros, onde a gente vai tratar da escatologia, tá? Que é essa doutrina, né, digamos assim, das últimas coisas. Nós vamos falar sobre, né, o estado do ser humano após a sua morte, como que é isso daí? Como que a palavra de Deus nos orienta nesse sentido? Vamos falar sobre a volta de Jesus, né, como que a palavra de Deus nos apresenta sobre a volta de Jesus. Às vezes a gente tem algumas convicções já bem definidas sobre isso. Não, ninguém sabe, só Deus e tal. Sim, mas há mais, né, desses elementos do que apenas isso. Existe aquela questão, a gente às vezes, acho que muitos aqui de repente assistiram aquela série de filmes, né, o Deixados para Trás. Fez sucesso, acho que até o Nicolas Cage participou, né? E, nossa, você olha aquilo lá, meu Deus, né? O pessoal vai tudo, fica aquelas roupas assim, tudo, né? Parece um negócio meio louco. Será que é aquilo lá que vai acontecer? Será que é daquele jeito que vai acontecer realmente, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o juízo final, tudo nesses encontros, né? Como é que é essa questão do juízo final, do julgamento, né? O dia do grande julgamento, como que é a questão do galardão. São todos assuntos escatológicos, né? A gente vai falar sobre a Nova Jerusalém. Como é que é essa Nova Jerusalém? Né? O que é esse negócio? Aí a gente vai para lá, vem para cá, os novos céus, nova terra, a terra vai ser destruída, vai ser uma terra nova, vai ser um negócio meio, né? Enfim, nós vamos ver o que a palavra nos traz sobre isso, nesses encontros, para a gente poder ter uma noção daquilo que está, né, por acontecer nas últimas coisas. E isso nos trazer convicção, esperança, fortalecer a nossa fé, para que possamos permanecer e prosseguir na nossa caminhada. Vamos lá então. Escatologia, primeiramente, a gente precisa entender o que não é escatologia, para a gente poder compreender um pouco o que é. O que não é escatologia? Escatologia não se resume apenas em profecia. Não é profecia.
O que é profecia na visão bíblica? Profecia é uma linguagem de denúncia. O profeta vem e traz a mensagem em nome de Deus. Profetizar é falar em nome de Deus. Na Bíblia é esse entendimento. Eu falo em nome de Deus, estou profetizando. E essa mensagem profética, ela traz duas situações. Ou o alvo dessa profecia gera arrependimento, ou, e nesse caso gera o perdão de Deus, ou a pessoa não, ou o alvo dessa profecia não se arrepende e gera juízo de Deus. Então a mensagem profética tem essas duas, tem esse entendimento. Muitas vezes a gente entendia a profecia de repente como uma previsão do futuro, né? Mas o profeta ele estava dizendo ali, ele falou: se vocês não se arrependerem, Deus virá com juízo. E as pessoas de repente, nossa, está prevendo o futuro, né, tal. Não, é uma consequência da mensagem que foi dada pelo profeta. Então o profeta ele vinha com essa ideia de manter a nação de Israel no prumo, né, de manter a nação de Israel dentro daquilo que o Senhor desejava. Por muitas vezes essa nação se desviava. E aí o profeta vinha e colocava de novo. Tá? Por muitas vezes nós temos algumas profecias que apontavam para temas escatológicos. Mas a profecia não é escatologia. Tá? O que não é escatologia? Muitas vezes a gente fala, é o Apocalipse. Não, também não é. Escatologia não é apenas o Apocalipse. O Apocalipse, ele integra, ele faz parte da escatologia, mas não é toda a escatologia. O Apocalipse nada mais é, no caso da Bíblia, que uma forma de literatura. Uma literatura apocalíptica. Tanto que a literatura apocalíptica não é encontrada apenas no livro de Apocalipse. Aonde nós podemos encontrar na Bíblia uma outra literatura que seja apocalíptica? Quem saberia me dizer? Daniel, Isaías. Nós temos alguns textos até no Evangelho. Paulo, Tessalonicenses. Nós temos também alguns salmos que são escatológicos, mas não são apocalípticos. Isaías trazia algumas profecias escatológicas. Isaías 11, por exemplo, quando fala, o lobo vai habitar com o cordeiro, é uma mensagem do... Ela faz menção no fim das coisas. Né? Então o Apocalipse, ele tem uma série de características. Né? Por exemplo, a literatura apocalíptica, ela é recheada de símbolos. A gente entra lá no Apocalipse, a gente começa a ver dragão, é a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o anticristo 666, aqueles negócios todos, meu Deus, é o anticristo. E um dos grandes erros ao longo da história é exatamente levar essas linguagens, esses símbolos ao pé da letra. Eles apontam para um significado. E é importante, mas por que o João fez isso em Apocalipse? Né, colocou essas linguagens toda louca lá. Irmãos, naquela época, João estava exilado na ilha de Patmos, certo? Havia o domínio do Império Romano. João enviava cartas para a igreja. Ele vai colocar carta, fala, eis que vi o Senhor assim, 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 assado, tal, tal, tal. Ia chegar no censor romano, onde surge a palavra censura, ela surge do censor romano. Eu olhava ali, o censor falava, essa carta não vai. Essa carta não sai daqui não.
Aí o que o João fazia? Por inspiração do Espírito Santo, ele escrevia de forma simbólica. Porque dali, os irmãos que estavam nas igrejas perseguidas, falou, ele está falando aqui, da onde que trazia a visão da besta que emerge do mar e tal? Ele vai olhar Apocalipse 12, quando fala sobre as bestas, vai olhar Daniel 7. Falou, está falando da volta de Jesus. Só quem conhecia a palavra entenderia o conteúdo das cartas de João. Então tem esse sentido a literatura apocalíptica. O sentido contextual, né, na época que escreveu o Apocalipse. Ele tem esse sentido que somente aqueles que conhecem a palavra de Deus vão compreender a mensagem apocalíptica. Exatamente para uma linguagem simbólica. Então, quando se fala desses seres, dessas situações, não é um dragão que vai vir. Algumas mensagens eram até mesmo interpretadas pelo próprio João no Apocalipse. Mas o Apocalipse, ele não é a escatologia. A escatologia, ela abraça tudo isso. A escatologia, ela define como serão as últimas coisas. Daí o Apocalipse, de uma certa forma, narra algumas dessas coisas. É o estudo do fim. O estudo é o estudo do fim das coisas. Como termina, né? Digamos que a escatologia seja o grande spoiler, né? Para quem gosta de filme, é o grande spoiler. É como irão terminar. E essa mensagem escatológica, ela vem exatamente para nutrir, para fortalecer a igreja, que passa por dificuldades, que passa por perseguições, que em todo tempo, ao longo da história, é atacada, é perseguida. E a gente vai olhar muito que para a igreja, nesse tempo, né, que a gente aguarda a volta de Jesus, as mensagens que são ditas as mensagens escatológicas são exatamente para isso. Falou, fiquem firmes. Olha o final. Vejam o final. Você vai estar do lado de quem no final? Pode ser que continue sendo daqui a 1000 anos, mas pode ser que aconteça amanhã. Então fique firme. Se agarre na esperança de que no fim de todas as coisas, o grande vencedor é Jesus. E a gente vai olhar, vai ver ali o Armagedon, né? A grande batalha do Armagedon no Apocalipse. Que batalha é essa? Jesus nem guerreia. Os inimigos do Senhor se levantam, montam um exército, aqui, e Deus vem. Não tem. Mas a gente vai falar mais sobre isso para frente. O que não é escatologia? Escatologia não é apenas o Apocalipse. Ela faz parte da escatologia. Porque na escatologia nós vamos abordar a questão do estado do ser humano depois da sua morte. O que acontece? A gente vai falar sobre a volta de Jesus, a gente vai falar sobre o juízo final. E algumas dessas mensagens não são apenas descritas por mensagens apocalípticas. Por isso, o Apocalipse não é a escatologia. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Tá dando para enxergar bem o material, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Se eu estiver falando muito baixo também, falou, pastor, fala mais alto aí, só dá um toque, tá? Por favor. O que a escatologia trata? Então ela trata de futuro, de perseverança. Um futuro que não está aqui concreto, mas é algo que eu planejo agora. Algo que me faz me movimentar agora, para eu chegar num resultado no futuro. A esperança da volta de Jesus, a esperança do cumprimento de todas as coisas, move o meu ser em direção a caminhar na presença do Senhor. Eu quero estar no céu com Ele. Amém? Obviamente que a nossa fé não se baseia apenas em querer estar no céu por medo de ficar no inferno. Isso também é errado. Nós queremos estar no céu pela alegria de estarmos na companhia do Senhor.
Se a gente não gosta de ficar com Deus aqui, vai gostar de ficar lá? Não faz sentido. Eu nutro, então, exatamente, a escatologia traz isso. Falou, eu começo a nutrir um relacionamento com Deus aqui e agora. Né? Tem as músicas daquela, acho que é Arautos do Rei, canta, será? O céu é aqui, né? O céu é aqui, né? Então assim, eu já experimento do céu aqui. Da mesma forma eu posso experimentar no inferno aqui. Né? A escatologia trata de esperança. Como esse futuro influencia o meu presente. Os cristãos, meus irmãos, sendo mortos até os dias atuais. Ah, pastor, eles não morriam só no tempo da Atos dos Apóstolos? Não, cristãos são mortos hoje, simplesmente por serem cristãos. Mas como que é isso, pastor? Olha, entre no site do Portas Abertas. No nosso boletim digital tem lá o link. Lá no corredor tem um link dos pedidos de oração do Portas Abertas, todos os meses. Você pode entrar lá para você ver os pedidos de oração. Pessoas orando pelas suas vidas. Simplesmente por serem cristãos. São perseguidos por quê? Por causa da sua fé. E o que eles fazem? Eles não negam a sua fé. Eles permanecem. Por quê? Porque ele tem esperança da vitória do Senhor. Essa vitória pode não se concretizar hoje, mas ela se concretizará um dia. E isso os move nessa esperança. Nós vamos falar sobre a esperança hoje à noite na pregação. Como essa esperança impacta a vida do cristão. Como ela é vista de uma forma um pouco diferente do que o mundo enxerga. Mas de que forma essa esperança influencia agora? Então, o que acontece? A escatologia, ela traz isso. Eu altero o meu presente em função dessa expectativa. Eu persevero, eu tento buscar uma vida mais madura na presença do Senhor, eu tento buscar a Deus na expectativa de que um dia eu estarei junto com Ele. Se eu morrer antes da volta de Jesus, eu estarei, a gente vai falar um pouco sobre isso, estarei na presença do Senhor. Então eu quero isso, então isso altera o meu presente. Essa ideia desse futuro, essa expectativa, ela altera. É por isso que até mesmo Jesus traz muito sobre isso, a ideia, a escatologia como uma ideia de um grande casamento. As bodas do Cordeiro, né, que João fala em Apocalipse. A gente vai planejar um casamento. Nós fazemos algumas ações agora com vista ao casamento. Ah, pastor, mas meu casamento vai ser simplesinho, tal. Pode ser qualquer jeito. Mas eu me preparo hoje, visando esse casamento no futuro. E as bodas do Cordeiro, que fala lá no texto de Apocalipse, é exatamente a consumação disso. Né? O noivo se encontra com a noiva. Né? O noivo Jesus se encontra com a noiva, a igreja, e celebram essa união por toda a eternidade. Né? Então é o preparo para esse grande casamento. Né? Então como que eu me comporto diante dessa expectativa? Sim. Uhum. Aham. Sim. Exato.
Exato. Exato. Uhum. Sim, sim, sim. Isso. Sim, exato. Sim. A mensagem escatológica é bem isso. Acho que o livro do Apocalipse, eu acho que é o livro é, que mais sofre, né? Ataques. Porque ele é o que mais gera medo, né? Digamos assim. Porque, porque é bem isso. Meu Deus, né? É dragão, é besta, é anticristo, é um monte de temas, de situações. Só que na realidade, né, o que eu percebo é que falta conhecimento. E daquilo que eu não conheço, eu tenho medo. Eu prefiro distância. Só que o livro do Apocalipse é um livro, para quem serve a Jesus, é um livro de esperança. É esperança. É a vitória do nosso Deus. Aqueles que morriam, e o Apocalipse fala isso, aqueles que morriam em Cristo aqui, por causa da perseguição, são recebidos no céu com vestes brancas. E João fala que esses são os vencedores. Eles são recebidos no céu como vencedores. Para o mundo podem ser vistos como derrotados. Satanás matou mais um, o mundo matou mais um, mas no céu são vistos como vencedores. Então essa palavra é uma palavra de esperança. Permaneça firme, fica na fé, não se desvie, não fique com a sua vida no pecado, não desista, guarda a sua fé. Né, aquela música da Aline Barros, né, guarda a sua fé, aquela música é linda. Que você querer parar, né, guarda a sua fé, tenha o recomeçar. Nossa, algumas músicas da Aline Barros falam muito sobre isso. Sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com a nossa fé, com o nosso ministério, com o nosso chamado como cristãos. E não é só que a gente não está falando apenas de liderança, não, é o nosso chamado de fé. Todos nós somos chamados como cristãos. Na parábola das 10 virgens, nas parábolas que Jesus fala, ali ele não está dizendo para um grupo específico de pessoas, ele está falando para toda a igreja. Permaneçam firmes. Eu trago uma citação do Heber Campos Júnior, pastor um teólogo também, lá do Mackenzie, da Igreja Presbiteriana. Ele fala, toda escatologia que enfatiza só o que Deus já fez e está fazendo, produz uma cosmovisão ufanista demais, ou seja, as coisas muito, muito focadas numa transcendência, né? Toda escatologia que destaca o que Deus irá fazer na sua segunda vinda, sem levar em conta a redenção que se iniciou na primeira vinda, gera uma visão pessimista do crente no mundo. Precisamos de equilíbrio na nossa cosmovisão. Precisamos viver o já com vistas ao ainda não. A escatologia traz essa linguagem, o já e o ainda não. Algumas coisas Deus já revelou.
Algumas coisas já aconteceram. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Fomos perdoados em Cristo Jesus. Jesus ainda não voltou. Eu preciso equilibrar isso. Às vezes eu simplesmente abdico, esperando que Jesus vá voltar um dia. Jesus me leva logo. E eu não paro de fazer o que faço agora. Eu deixo de encher o azeite. Então, o que o Weber está dizendo aqui é exatamente essa mensagem de equilíbrio. Para não espiritualizar demais e para não achar que está tudo perdido. Eu preciso entender que as dificuldades virão. Os dias ruins, os dias maus, as frustrações, as decepções. Nós lidamos com pessoas imperfeitas. Mas a visão do ainda não deve me mostrar, opa, ainda não acabou. Você não está na página final da sua vida. A página final está dita ali. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Bom, trazendo então uma primeira ideia, falando sobre essa questão da morte, né? E eu trago aqui um pouco, eu vou fazer um diálogo com a Confissão de Fé de Westminster. É o capítulo 32, praticamente o último capítulo da Confissão de Fé. Tá? São 32 capítulos. E no capítulo 32 ele traz exatamente esse tema, do estado do homem ou do ser humano, depois da morte e da ressurreição dos mortos. Como que a palavra de Deus nos aponta para esse tema? Ficou bem pequeno, não sei se dá para vocês verem. Dá para ver? A seção 1, o que ela fala? Os corpos humanos, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormento e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares, destinados às almas separadas de Deus, de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Bom, é bastante conclusivo, né? Essa visão, essa seção primeira do capítulo 32. Mas o que então ele está querendo dizer aqui? Só para a gente poder ter um entendimento mais claro. Nós temos a morte. O que é essa morte? É a separação, né, do ser humano de Deus. E aonde que ela acontece? Ela acontece aqui. Uma consequência da queda. Quer falar alguma coisa? Sim. Uhum. Não. Não há nenhuma menção sobre cremar os corpos. Porque assim, por exemplo, vamos supor, né? A pessoa morre queimada. O que acontece com ela, né? Ou então a gente sofre um acidente, o corpo nunca mais é encontrado, né? Igual o acidente do Ulisses Guimarães, né? O helicóptero dele foi achado, mas o corpo dele, né? O Ulisses Guimarães foi presidente da Câmara dos Deputados na época da elaboração da Constituição Federal. O corpo dele nunca foi encontrado. E há situações, né, semelhantes, casos, notícias que nós observamos aí que são semelhantes. O corpo simplesmente sumiu. Então, o que a palavra nos mostra é exatamente isso. O corpo físico, a substância física,
ela se decompõe. Se decompõe, né? Então essa substância física, o corpo, ele se decomporá, ele fará o processo de decomposição. Você vai no cemitério, enterra lá no caixão, bonitinho e tal. Daqui a 10 anos você vai lá abrir o caixão, o que acontece? O que está lá? Você enterra, quando você enterra, tá tudo bonitinho, né? Tudo com um terninho, uma roupinha bonitinha, não sei o quê, uns negocinhos e tal. Mas daqui a 10 anos vai lá ver como é que tá. E é interessante assim, por exemplo, lá em Londrina, aqui também semelhante modo, mas tem o cemitério São Pedro lá em Londrina. Minha família tem um jazigo lá nesse cemitério. Meu avô, ele faleceu em 1960 e alguma coisa, eu não o conheci. Minha mãe tinha 16 anos quando ele morreu, né, o pai dela. Aí morreu, aí os outros vão morrendo, né? Aí morreu meu tio, morreram outras pessoas da família e tal. Aí chega um momento que passa-se o que acontece? Eles tiram as sobras, colocam no saco e deixam no canto lá. Qual a diferença de cremar e... Há um respeito, há todo um respeito, e acho que isso acontece em todos os cemitérios, né? É algo normal, é dar espaço para caber todo mundo no jazigo lá, né? Já viu? Porque ele morreu lá em 1970. Tem apenas os ossos, né? Então você deixa os ossos lá numa caixinha pequenininha, coloca, né? Então a cremação acaba sendo até, fica um pozinho, né? E aí fica o pó, né? Então realmente não é que a gente deva desvalorizar, não é isso, mas a palavra nos mostra exatamente isso, essa visão de que o corpo, quando morre, há um respeito, a gente vai falar um pouco sobre isso, há todo um respeito, há toda uma ordem, uma memória, né, ali que precisa ser respeitada, mas ele volta ao pó. Tá? E é uma consequência da queda, né? A partir ali de Gênesis 3, do pecado do ser humano, a desobediência entre do homem e a mulher e para com Deus, eles se afastam e aquilo gera morte. A primeira morte ali, no caso, seria essa morte de que agora eles não estão mais no paraíso. Isso seria a primeira morte ali. E a escatologia, a gente vai notar um pouco isso. Ela narra a conclusão do ser humano voltando ao paraíso. Pararam para pensar nisso? É um retorno ao paraíso. Sim. 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 Nesse sentido, ele está falando numa linguagem de dormir, no sentido de aguardar a volta de Jesus, mas há, depois da morte, a consciência. Eles não estão literalmente dormindo. É uma linguagem simbólica para aqueles que morreram, dando a entender de que... Porque havia na época de Paulo, na época dos apóstolos, de que Jesus fosse voltar, era a qualquer momento mesmo, assim, era um negócio... Eles viram tudo, né? Eles viram tudo acontecer, experimentaram tudo, viram Jesus subindo aos céus, né? O anjo dizendo, olha, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar em breve. Então, eles ficaram naquela expectativa, cara, Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, vem nessa ideia, uma ideia mais simbólica de dizer que eles estão ali dormindo, no sentido, a qualquer momento eles vão acordar. Que morreram. Então, é para dar uma ideia de que, olha, não chore pelos seus mortos de tal forma que você pare, né, não queira desistir de tudo. Mas tem esperança, eles logo vão voltar. Logo nós vamos nos encontrar de novo. Então é uma linguagem mais simbólica do que exatamente literal. É aí que está. A linguagem falou, não, está dormindo. Quem tem a visão de que dormem são os adventistas. Eles imaginam que assim, após a morte, você dorme. Você não tem consciência
até a volta de Jesus. Mas é uma linguagem simbólica, não há outras palavras, não há outros trechos que apontam para essa realidade. Tanto que a gente vai olhar, por exemplo, o que acontece com aqueles que morrem em Cristo? A alma dos justos, eu gosto de chamar que elas vão para onde? Para o seio de Abraão, onde Jesus nos conta aquela parábola do rico e do Lázaro. O que acontece quando eles morrem? Eles estão conscientes. O rico morre, onde ele está? Ele está no lugar de tormento. O justo, o Lázaro, quando morre, ele está onde? Ele está no seio de Abraão. E ali a gente vê que há uma consciência muito clara, né? Porque o rico fala, cara, deixa eu falar, para onde que eu tô, o que eu tô, eu não consigo uma gota de água aqui. Não é verdade? Então assim, há essa consciência. Quando o ladrão na cruz, o que Jesus fala com ele? Você hoje ainda estará comigo aonde? Quer dizer, daqui a um tempo eu volto, dorme aí, espera que eu... Não faz sentido. E nós vemos no Apocalipse o retrato de quando daqueles que morrem em Cristo vão sendo recebidos, e eles estão ali diante do trono, com as suas vestes brancas, dizendo, santo, 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 tu és digno de receber, tu és digno de adoração. E eles falam, Apocalipse 6, eles falam, Senhor, até quando você vai deixar o mundo desse jeito? Ainda vão vir mais gente. Deus fala para eles. Ainda virão mais que vão se vestir com vestes brancas. Então tem que esperá-los, esperar esse povo chegar. Então eles estão em plena consciência. Sim. 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 É um Deus de vida. É portador de vida, né? Nós estaremos no céu, tá? Mas vai haver um momento em que Jesus volta. E aí acontecerão outras coisas, que aí é o caso do novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Aí será, né, o estado eterno, onde a glória do Senhor, onde não haverá sol, porque a glória do Senhor iluminará todo mundo. Né? Aí sim, será o estágio, digamos, final da nova Jerusalém. Então, mas aqui ele já está no céu, no seio de Abraão. Então, é assim, há esse lugar, né? Para aqueles que morrem em Cristo, existe esse lugar. A palavra de Deus chama isso de primeira ressurreição. Por quê? Nós vamos falar na questão da volta de Jesus, que é na questão da ressurreição do corpo, que aí é o outro elemento dentro da escatologia, que é meio confuso às vezes, a gente precisa ir bem paulatinamente nele. Ele não é é um lugar de já experimentaremos nesse céu a plenitude da presença do Senhor. Né? Deus não vai, agora é só um pouquinho. Não, eu já estou, né? Mas ainda falta o último estágio da soterologia. Pode ser o green card, por aí. Mas
Exato. É por aí. É por aí. Mas eu já experimento da plenitude da presença do Senhor. Eu estou ali. Você imagina, no meio, né, daquela galera, todo mundo de vestes brancas, você está ali diante de Deus, diante dos anjos, você está... Bicho, não deve ser uma visão ruinzinha de ver, né? Você está ali, no meio da... Né, não sei como... Eu, às vezes, no meio do louvor aqui, eu pareço que eu me abstraio de mim, né? Eu fico ali louvando. A minha mente só pensa nisso, de, naquele momento, louvar ao Senhor. E acho que é muito semelhante, né? Quando a gente está aqui, aí vem alguém volto para a terra, né? Volto para a realidade da terra. Mas lá não vai ter isso. A gente vai estar lá e vai estar desfrutando dessa... agora, como é que vai ser? Aí, assim, já não... Mas o que é importante é isso. A gente já experimentará da justificação, dos aspectos da gente ter morrido em Cristo. Mas a última fase da soterologia ou da salvação ainda não veio. Perfeito. Isso. Isso. É exatamente nisso. E há a questão do corpo em si, né? Da ressurreição do corpo, que vai ser a consumação da salvação. Guardem bem isso, que a gente vai falar mais sobre. É bem essa visão, muito bom, muito bem colocado, irmão Val. Essa visão escatológica para a nação de Israel, na época de Moisés, viver bem para eles seria, não, para a época de Moisés mesmo, mas Abraão, sabe, Isaac, Jacó, o que era o céu para eles? Era viver na terra que mana leite e mel. Essa era a esperança deles. O que Abraão recebeu da parte de Deus? Né? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai para um lugar. Um caminho de peregrinação. Né? Para eles, a salvação era estar, que seria ali com Moisés, Canaã. Né? A terra que mana leite e mel. Aí, é por isso que Deus rejeita aquele povo, porque o que acontece? Eles vão espiar a terra, cara. A terra que foi prometida desde Abraão. Eles estão lá pisando naquele lugar, aí eles olham, né, os caras gigantes, as pessoas grandes e não sei o que lá tal. Eles ficam com medo. Mas não, a gente não vai conseguir submeter esses caras, eles são muito grandes. Os únicos que dizem que é besteira isso é Josué e Calebe. Não, o nosso Deus, Calebe. Mas não é Calebe com K. Então baixa a bola aí. Quem mandou inventar o portuguesão aí, portuguesar teu nome? É Josué e Calebe. Não, Deus nos prometeu. Ele vai nos dar essa terra. Eia, vamos lá. E aquilo para Deus foi demais. Não. Essa geração não entra. Sim. A visão escatológica do Antigo Testamento era muito essa. A ideia as revelações começaram a aumentar no período do exílio. Que daí vem a literatura de Daniel. É uma literatura mais apocalíptica. Mas se você for olhar Daniel 7 e Apocalipse 12, fala, cara, está falando da mesma coisa. No mesmo cenário.
Então a revelação começa a crescer ali. Mas o que acontece? O Antigo Testamento, para nós cristãos, é exatamente uma antecipação dos que estão por vir. Nós falamos sobre isso na Santa Ceia. Nação de Israel, os judeus, na época os hebreus, eles comemoravam a Páscoa. Hoje nós celebramos a ceia. O povo de Israel, eles fazem parte do povo através da circuncisão. Certo? Nós fazemos parte através do batismo. Então, eles vão tendo essa peregrinação para a terra que emana leite e mel. Nós estamos numa peregrinação rumo à Nova Jerusalém. Então, o Antigo Testamento faz exatamente essa menção. E os ímpios, eles estarão dormindo? Não, vão estar bem conscientes. Eles estarão em um lugar de choro e ranger de dentes. A ciência fala, não é nem eu. A forma mais sofrida de morte é morrer queimado. É a maneira mais... a ciência diz que é a forma mais horrível de morrer. É você morrer queimado. A gente não pode ter 40 graus lá fora que nós já estamos. Falando, meu Deus. Né? Esse calorzinho que está fazendo em Londrina ultimamente, em Cambé, né? Se bem que aqui eu tenho notado, aqui está mais fresquinho que Londrina. Eu saio daqui, está um ventinho gostoso, eu chego em Londrina, um bafo. Tão perto e ao mesmo tempo tão diferente. Mas esse calorão que está fazendo nesses últimos dias, a gente já começa a perceber o sofrimento. Meu Deus. Alguns já estão dizendo, tá vendo como é que é? Se converte. Se arrependa, né? Toma atento, porque isso aí é 40 graus. A gente estava, essa semana, ontem ou anteontem, veio a notícia de que pousou uma sonda japonesa na Lua, né? Não sei se vocês viram essa notícia. Sexta-feira pousou, né, uma sonda japonesa na Lua, e aí eles estavam dizendo que aí as placas de carregamento solares, né, que a sonda possui, não estavam funcionando. E eles iam tentar corrigir, porque... né, mas a ideia é que essas placas durassem uma semana lá. Porque elas não, por causa do calor que o Sol irradia lá, elas não passam de uma semana. Porque lá na Lua, a luz do Sol, né, não tem esse ozônio que filtra, beira os 100 graus. 100 graus. Aqui com 40 nós já estamos arrumando um amigo com casa com piscina, para tentar flacar um sofrimento. Então assim, o inferno é essa visão. É um lugar de castigo eterno, um castigo eterno e consciente. Consciente. Tá? Nós vemos na palavra, isso é muito mais pacífico na palavra, exatamente pelas histórias e pelos contextos. Aqueles que morrem com Cristo, aqueles que morrem sem Cristo, estão conscientes após a sua morte. Tá? O grande detalhe, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá meio... As Escrituras não reconhecem nenhum lugar, né, no contexto da morte, além desses dois lugares. Não há purgatório. Não existe. De repente, no entendimento de uma mensagem, mas no sentido de onde tiraram a ideia do purgatório. Deixa eu ver aqui. De repente o pessoal pergunta com o microfone, é isso, né?
Pergunta aqui então, vai lá. De onde que os católicos tiraram essa ideia de purgatório? Se foi de algum livro apócrifo, alguma coisa, que eu não li os livros apócrifos ainda. Existe alguns, acho que Macabeus fala um pouco sobre essa ideia, né? Mas houve algum entendimento, alguns livros que traziam essa ideia, tá? Mas quando a gente vai para a literatura bíblica, nenhum dos livros fala sobre esse lugar, né? Sobre uma antessala, né? Onde a pessoa está ali numa prova de recuperação, né? E quando a gente olha o sacrifício de Jesus, a palavra nos ensina que o sacrifício de Jesus ele é vicário. O que é essa palavra? É suficiente. Quando eu penso na linguagem do purgatório, eu penso que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Logo estou indo contra a palavra. Acho que está todo mundo ouvindo bem. Aham. Sim. Não sei como Sim. que eles entendem isso. Então, eu Sim. sempre entendi isso. Não é o sacramento. Você não cumpre. Tanto que existem, não sei quem estava me contando, de uma médica que ela mesma vai lá e batiza quando vê que alguém vai morrer, uma criança, por exemplo, porque senão a criança vai para o purgatório. É uma visão errônea, né? Porque a visão da Igreja Católica Romana, eles creem na regeneração batismal. Aquele que, se você é batizado, você é salvo. E também carece de fundamento bíblico. O batismo na criança, no nosso caso, nós fazemos o batismo como para fazer parte do povo, tal como a circuncisão representava para a nação de Israel. Tem outras denominações que não batizam. E está tudo bem. Elas apresentam as crianças e depois, com a idade da razão, elas vão e batizam e professam a fé. No nosso caso aqui, a gente batiza a criança para fazer parte do povo e na idade da razão ela vai e professa a sua fé. É uma forma de apresentar, mas não aponta para a salvação. A salvação vem, né, exatamente no sentido de confessar Jesus. E essa confissão depois vir com os frutos, né? Então, o grande detalhe, e essa mensagem escatológica, ela traz exatamente nisso. Porque, na época da igreja primitiva, a visão falou, Jesus está voltando. Você vai estar onde? A gente não tem como policiar a hora da nossa morte. Não é verdade? Historicamente, no século XII, a igreja estava no máximo da sua corrupção. E tanto a nobreza quanto o clero enriqueciam às custas da ignorância do povo igual hoje da exploração. Então, a igreja e o clero começou a comprar muitas terras e construir as grandes igrejas, que existem até hoje. Como ganhar dinheiro? Falando para você que o teu parente não está no céu, mas que é possível tirar ele do lugar onde ele está. Deu-se o nome de purgatório. Então, as pessoas pagavam para a igreja para tirar os seus queridos do purgatório. Então, inclusive, a partir daí também, esse é um dos itens que gera o inconformismo e vem também na reforma, que gera a reforma. Exatamente. Exato. Ai, meu Deus, desculpa. As indulgências que foram vendidas. Tá? Aquelas grandes catedrais que nós vemos na Alemanha, na Inglaterra, elas são todas, a base delas é o dinheiro das indulgências.
grande parte, há uma motivação, né, mercantilista nessa situação, né? Mas há exatamente nisso, eles tinham esse entendimento, e aí falaram, vamos, né? Não sei até que ponto, né, algumas de forma intencional e consciente, o João quer falar ali, mas pode falar com o microfone, rapaz, ué. Vai, Joãozinho. Ô, pastor, uma vez eu estava estudando Mateus e eu cheguei naquela parte onde fala, entre depressa com acordo com seu adversário, e fui pesquisar. E segundo Santo Cipriano, Ambrósio e Orígenes é a base para a defesa do purgatório. Agostinho já negava que não, era o inferno, impossível absolvição. Alguns historiadores, né, vão indo por essa linha, e aí vai se confirmando ao longo. Então, assim, a ideia da indulgência, digamos, é o golpe de misericórdia, né, que leva daí, então, a reforma a se tomar ainda mais força. Porque a reforma, ela vem no momento em que, porque assim, ela não surgiu do nada, em 1517 Lutero vai lá e faz, né? Quando a gente estudou aqui da reforma, a gente vê que já havia movimentos e pré-reformadores que se levantavam, cara, não é assim, não tem fundamento. Só que o contexto da época não permitia que esse discurso ganhasse força. Agora, na época de 1500, aí o que acontece? A sociedade já estava meio cansada. Cara, essa linguagem não funciona mais. Aí se levantam os reformadores e aí eles têm apoio da nobreza. Lutero teve apoio do rei do que hoje é a Alemanha, né? E aí ele encontra apoio ali. Fala, não, fica aqui, fica com a gente. Senão você vai morrer. A igreja ia matar ele. Né? Tal como foram os outros. Então, assim, porque realmente eles não queriam mudar. Falaram, não, há uma estrutura aqui que a gente não vai mudar. E é um cuidado que a igreja tem que ter constantemente. A igreja se estrutura, se institucionaliza, ela não pode virar refém da sua instituição. A reforma, ela é um retorno à palavra. Falou, acima da instituição está a palavra de Deus. Né? Então, assim, então a ideia de purgatório não tem fundamento. Na Confissão de Fé, em 1649, eles já colocaram isso lá na seção 1 do artigo 32. Inferno ou céu, não há nenhum outro lugar. Para as mensagens, para aqueles que acreditam, né, os espíritas, por exemplo, eles acreditam na reencarnação. Carece de fundamento bíblico. Eu uso como argumento o simples argumento, o sacrifício de Jesus é suficiente. Se eu tenho que nascer de novo para querer ser uma pessoa melhor, cadê o sacrifício de Jesus nisso? Ele não é suficiente para mim. Eu vou contra o sacrifício de Jesus. E tudo que é contra o sacrifício de Jesus é heresia. É simples assim. Fora que não há fundamento bíblico, né? A gente não encontra pessoas que... Às vezes eles se apoiam de que João Batista seja a reencarnação. Mas não é isso, é um sinal. Malaquias está dizendo de que repousaria o espírito de Elias sobre o profeta que iria preparar o caminho. Mas não, e o próprio João Batista fala, não sou reencarnação de ninguém, não. O José Júlio? Há uma aparente contradição com relação à duração do inferno. Né? Lá em Mateus 25, ali, diz que o inferno é eterno. E aqui em Apocalipse 20, 14, diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Assim, eu acho que Deus é misericordioso, por pior que seja um pecador, né, a pena de um inferno, de um suplício eterno, é uma coisa que eu não consigo, entendeu?
não consigo aceitar. E eu prefiro o Apocalipse aqui do que o Evangelho de Mateus com relação a essa questão do inferno. Eu prefiro ir com a Bíblia. O que a palavra diz. Eu sou refém do que a palavra diz. Parece ser injusto. Mas não tem. Porque o que acontece? O inferno já é um lugar do castigo eterno. E esse castigo, ele já foi colocado aonde? Aqui. Gênesis 3. Toda a humanidade foi condenada. A depravação total. Toda a humanidade foi condenada. Falou, vocês estão fora do paraíso. Aí por iniciativa de Deus, não, vamos pegar alguns aqui. Aqueles que todos estavam condenados. Acabou. Encerrou o assunto. Podia parar ali em Gênesis, acabou. Parece uma mensagem para nós ofensiva. É ofensiva. O evangelho é ofensivo às vezes. Porque ele fere o nosso orgulho de ser humano. Nós somos tão inteligentes, mas somos pecadores. Nós temos um Deus que é justo, que tem a sua ira, que tem a sua... Mas nós temos um Deus de amor que redime o seu povo. E o desejo do Senhor é que todos venham. Mas alguns irão, nem todos irão. Então também tem primeira e segunda condenação, que seria... Sim. Isso, O lago então? de fogo. O lago de fogo. Após o juízo final, aí haverá um lugar aonde todos serão, inclusive aí Satanás com seus anjos. Haverá condenação eterna. Nós vamos falar sobre isso no juízo final, do juízo final. Mas é importante que a gente tenha em mente exatamente isso. Já há, digamos assim, aqui a gente pode dizer, o que a Cláudia até comentou aqui, do green card e tal, mas aqui já é uma tutela antecipada, juridicamente falando. Eu morri com Jesus, eu já desfruto do céu, antes de ver o julgamento. Eu morro sem Jesus, eu já desfruto do inferno, antes de vir o julgamento. Sem Jesus, essa é a diferença da mensagem do Evangelho. Sem Jesus, todos estaríamos aqui. Todos estaríamos aqui. Não somos melhores do que ninguém. Porque foi com Jesus que a gente passa da morte para a vida. Deus é justo. Deus é justo. Meus irmãos, acho que a hora já deu, né? Nós vamos encerrar hoje nessa situação aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para complementar, só para a gente fechar. Tá. Na semana que vem a gente volta, a gente faz aqui a sessão 2, quando a gente fala, reforça um pouco mais, e aí a gente entra na volta de Jesus, tá? Mas a gente vai ficar hoje nessa aqui. Tenha em mente, como o Val disse, sem Jesus não dá. Nós acreditamos, como cristãos reformados, que Deus tem a iniciativa de nos resgatar. Todos estávamos condenados a viver uma vida à parte da presença de Deus. E a escatologia mostra exatamente como se conclui o plano de redenção do Senhor, de salvação do ser humano em Cristo Jesus. Amém? Mais alguma pergunta? Paulinho queria perguntar também, né? Não. Aqui, esse é digamos, a linha que define. Quando eu morrer,
ou é para um, ou é para outro. Eu estou no inferno, não tem como. Por isso a história do rico e Lázaro. O rico está ali. Cara, não, deixa eu falar, não, eles não acreditam. Aí o Abraão fala para ele, fala, não, eles não acreditam nos profetas que estão dizendo ali, vai acreditar no que você está dizendo? Não tem? Acabou. Definiu. Tá? É interessante aqui. Eu estou com a Bíblia Mensagem. Posso ler o que está na minha versão que fala até o final? Achei Pode. interessante. Aqui diz assim, ó. O livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, com base na vida que tiveram. O mar entregou seus mortos. A morte e o inferno entregaram seus mortos. Cada um, homem ou mulher, foi julgado segundo viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos que não tinham o nome registrado no livro da vida foram também lançados no mar de fogo. Ou seja, mesmo Deus sendo misericordioso na minha visão, não vai ter nesse momento aí uma segunda ou terceira chance de ir para o céu. Senão, teoricamente, se eu estiver errado, Satanás também pode estar no céu. Sim. Porque se você eu me arrependi, estou pegado, então ele pode voltar para o céu A novamente gente pode ir também. até mais fundo. Satanás pode acusar Deus. Falou assim, por que você não me deu uma segunda chance? Já pensou? Está ali sem mudar uma vírgula de lugar do que está na Bíblia? Sim. Deus não pode lá na frente mudar de ideia de alguma coisa? Não, eu estou com questionamento, não sei. Deus não vai mudar a si mesmo. Os decretos de Deus são eternos. É a primeira sessão da confissão de fé do Westminster. As minhas palavras, né, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Né? Nós queremos que Deus ele revela por nós por intermédio da sua palavra e que a plena revelação dele é o amor em Cristo Jesus. Então, assim, as palavras do Senhor não mudarão. Né? Essas palavras permanecerão para todo sempre. Agora, pode Deus? Deus, ele é. Entende? Agora, eu não vou... Se tem algo que está sendo colocado para mim de forma muito clara aqui e agora, eu não vou fazer diferente porque eu acho que é assim que vai ser. Não, né? Entende? Não, eu entendo. A gente tem que seguir. Nós temos aqui. Mas assim, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele pode, mas para que A tanto gente tempo não vai viver nessa para mudar agora? expectativa Né? de que possa acontecer. Mas Para que essa visão, né? Porque assim, Gênesis 3,15 ele já está dizendo que a semente da mulher, né, teria o calcanhar mordido pela serpente, porém, pela descendência da serpente. Porém, o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Essa é a primeira mensagem escatológica. Falou, essa serpente hoje separou. Mas vai haver o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, que é exatamente, né, a visão dessa separação, ela vai acabar. E é uma mensagem de amor. É uma mensagem de graça. Está aberta para todos aqueles que ouvirem. Né, então, é a oportunidade que está sendo dada. Isaías está falando, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá o tempo em que essa fase da graça, ela vai vir o juízo final. E aí, Jesus se apresentará como justo juiz, conforme dita na sua palavra. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado por tua mensagem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga a convicção nos nossos corações sobre a maravilha de estar na tua presença, de desfrutarmos da tua presença, de sermos alvo do seu amor, da sua graça, dessa maravilhosa salvação operosa através do sacrifício de Jesus. Senhor, que esse sacrifício de Jesus seja realidade na minha vida, na nossa vida, Senhor.
Que nós possamos olhar para as nossas vidas aqui e agora e já nos prepararmos para quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Queremos, Senhor, ter esse dia, o Senhor olhar para os nossos olhos e dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Senhor, nós queremos ser conhecidos de Ti. Nós não queremos chegar no dia e olhar para o Senhor olhar para nós e dizer: eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. Senhor, não queremos isso. Nós queremos ser conhecidos do Senhor aqui e agora. Nos ajude a termos essa vida cada vez mais voltada para Te agradar, voltada para fazer a Tua vontade. Nos prepararmos para o já e o ainda não, expostos aqui pela escatologia, pela Tua palavra. Nos ajude a nos prepararmos para essa realidade e a compartilharmos, Senhor, para quem puder, para quem quiser, as verdades da Tua palavra e os riscos de continuarmos a viver uma vida longe dos Teus caminhos. Nos ajude. Preencha-nos, ó Deus amado, com Tua graça dia após dia. Leva-nos em paz, ó Deus amado, em segurança para os nossos lares. Dê um dia gracioso para nós, debaixo da Tua graça, para nos encontrarmos aqui logo mais à noite, para cultuarmos ao Senhor com alegria. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom dia.